Neste vídeo nós vamos aprender a reconhecer uma função pelo gráfico. Quando que um gráfico caracteriza a função? Para saber isso, você vai fazer linhas verticais no gráfico que você quer saber se é função ou não. A linha vertical tem que ser paralela ao eixo Y e perpendicular ao eixo X. Se a linha vertical tocar o gráfico da função em apenas um ponto, esse gráfico caracteriza a função. Agora, se a linha vertical em algum lugar do gráfico tocar o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não caracteriza a função. Por que que quando uma linha vertical toca o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não caracteriza a função? Bom, uma relação para ser função, existem duas restrições e as duas restrições estão no conjunto de partida. Não pode sobrar elementos no conjunto de partida e cada elemento só pode mandar uma flecha, nunca mais do que uma. Vou pegar um valor qualquer aqui no eixo X. Vou pegar x valendo 3. Para eu saber para qual número o 3 manda flecha, eu vou projetar o ponto x igual a 3 no gráfico e depois projetar no eixo y. Mas olha o que vai acontecer. O ponto x igual a 3 vai se projetar em dois lugares do gráfico. Ou seja, o número 3 vai mandar flecha para dois números, para o 4 e para o menos 1. Portanto, esse gráfico não caracteriza a função. Todo e qualquer gráfico que uma linha vertical tocar o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não caracteriza a função. Verifique quais gráficos abaixo caracterizam função. O primeiro gráfico é uma reta na diagonal, ou seja, eu posso fazer linhas verticais em qualquer lugar do gráfico que nunca vai tocar em mais de um ponto. Ou seja, esse gráfico aqui caracteriza a função. O segundo gráfico possui dois pedaços, esse pedaço aqui e esse aqui. Essa parte não encosta no eixo Y e essa parte aqui também não encosta. Eu posso fazer linhas verticais em qualquer lugar do gráfico que nunca vai tocar em mais de um ponto. Ou seja, esse gráfico aqui caracteriza a função. E por último, esse gráfico aqui está óbvio. Se eu fizer linhas verticais, vai tocar em mais de um ponto. O próprio eixo Y está tocando o gráfico em mais de um ponto. Ou seja, se eu fizer uma linha vertical em cima do eixo Y, a linha vai tocar em mais de um ponto. Portanto, esse gráfico aqui não é função.